Mas fui obrigado a trabalhar e o STJ voltar em razão de uma emergência. Eu cumprimento o presidente Felipe Santa Cruz e, nesta oportunidade representada, cumprimento o nosso vice-presidente Luiz Viana Queiroz, a procuradora Ana Carolina, nossa procuradora Adriane, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Prerrogativa do Conselho Federal, Dr. Hugo Zucco e Dr. Elias Matar Assad. Eu fui instado a me manifestar e pretendo ser breve. É preciso entender que a advocacia está sob ataque. Nessa conjuntura histórica que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a Constituição Federal ser desrespeitada. No Congresso, que a Associação Brasileira de Criminalistas, que o Dr. Elias Matar Assad é presidente, foi anunciado, por exemplo, a mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal com a colocação de inúmeros julgamentos virtuais. A advocacia está sendo alijada do ponto de vista de conseguir participar dos julgamentos. Uma mudança inconstitucional. Mas mais do que isso, existe no Conselho Federal, e é necessário fazer uma estatística dos casos, inúmeros casos de escritórios de advocacia que foram invadidos, de colegas que foram interceptados, de colegas presos, fora a questão do aviltamento de diminuição constante de honorários. É preciso entender que o ataque que a advocacia sofre é em razão de sermos aqueles responsáveis por lutar pelas garantias individuais, pela garantia do cidadão. E, neste momento, portanto, todos nós precisamos nos unir, nos integrar, trocar informações sobre as nossas lutas por prerrogativas, acórdãos, fazermos política para resistirmos e recolocarmos a advocacia no lugar que ela merece. Eu estava falando agora há pouco com Marcelo Oliveira, presidente da Prerrogativa do Rio de Janeiro, e ontem tivemos aqui no Conselho Federal uma visita de inúmeros deputados ao presidente da Ordem, e esses deputados se colocaram à disposição, inclusive, de receber projetos de lei. E cheguei ao ponto de dizer que há anos defendo o seguinte: se não há hierarquia entre juiz, advogado e promotor de justiça, nós temos que aprovar uma legislação que nos garanta mais do que a criminalização de ofensa prerrogativas. Nós precisamos do mesmo foro do promotor de justiça na instância que nós estamos atuando. Porque o juiz não prende o promotor de justiça porque ele não pode. Porque ele não tem competência para prendê-lo. E apesar de nós termos a mesma garantia de não sermos presos no exercício de profissão, se não por crime inafiançável em flagrante, quantos casos temos de colegas nossos que são dados voz de prisão por desacato e etc. em sala de audiência? Só pararemos com isso, mais do que a criminalização, porque estamos vendo o que aconteceu com o Sérgio Moro, e todo um movimento para torná-lo imune dos seus atos. Se fosse um advogado, nós estaríamos hoje sob um ataque, o advogado estaria preso. Certamente. O juiz teria sido afastado. Então, o Congresso
Essa iniciativa da Comissão de Prerrogativa é uma iniciativa, e do Conselho, uma iniciativa fundamental que deve se desdobrar em atos concretos de união de todos nós por uma luta integrada sobre prerrogativas. O esforço que temos que fazer nisso é um esforço em favor da advocacia, mas não só em favor da advocacia, em favor do Estado de Direito e do cidadão que nós representamos. Obrigado. Ouviremos agora a procuradora